Eu acho que tínhamos que começar a voltar a fazer uma introdução. Nenhum É, podcast que se preze começa assim sempre... Mas nós Então, o que é que nos traz hoje? Mas nós somos diferentes. Sabes, as pessoas Não, dizem tu que são queres ser diferentes. diferente. Não, mas espera, eu ia pegar para aí. Sabes, as pessoas querem ser muito diferentes. E depois somos todos iguais. Diferentes, mas iguais. Portanto, hoje vamos fazer uma introdução, não achas? Pá, não. Há pessoas que não sabem quem nós somos, Tiago. Nunca nos viram. Se tu não te apresentas, como é que elas vão saber? Então, é voltarem uns episódios atrás quando nós fazíamos as apresentações. Ao primeiro. Não, primeiro, as primeiras 10, para aí. Eu acho que hoje vamos fazer uma apresentação. Tá bem. Então faz lá uma apresentação tua. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Antideia Talks. O meu nome é Clara. O meu é Tiago. E hoje estamos aqui com... Docinho da semana. Tananana. A famosa bola de pistácio. Sabes, eu nunca sei, o pistácio escreve-se para aí de 3 ou 4 formas diferentes. Pesquisa na internet. Com CH. É com CH. Ou não? Pesquisa na internet. Pistácio. É pistácio, há umas 500 formas. Olha, pistache é outra forma com E. pistácio. Fomos ao continente, não sei se sabem, mas se não sabem, vão ficar agora a saber, que o continente agora tem bolas de Berlim e croissants com recheio de pistácio. Eu acho que isto do pistácio, imagina, está-se a tornar uma praga. Isto é uma praga. Neste momento é um vírus, o pistácio. É que imagina, até há 2 anos nunca ninguém achou que podia fazer alguma coisa com pistácio. nem existia há 2 anos atrás. Ninguém comia pistácio. Tu ias ao café, estavas a ver um jogo de futebol ou sei lá, algum convívio com amigos. Ninguém comia pistácio. Acho que aí era a única Era altura... uma caracolada, eram Não, uns termossos no limite. Mas eu acho que o pistácio está na moda em creme, não é em fruto seco mesmo verdadeiro. Eu acho que, não sei se... Imagina, eu tenho uma memória que é, quando era mais nova, aqueles... Imagina, estás a ver os pacotes das Pringles? Mas é pacotes assim, mas de frutos secos. E lá dentro vinham os pistácios com sal e assim. Naquelas maquinetas tinhas de meter 50 cêntimos, rodavas e depois caiu uma. Sim. Às vezes os cafés também vendiam mesmo sem ser na máquina. Pois, eu lembro-me Eu acho que o pistácio até há 2 anos só existia nessas máquinas. E de repente alguém se lembrou e agora está em todo lado. Quem é que foi o visionário? Não sei, mas eu amo um bom geladinho de pistácio, tenho que admitir. Lembra-se como é... Quer dizer, ia dizer, lembra-se como é que o pistácio entrou na nossa vida? Até parece que obrigatoriamente teve de entrar no mesmo momento. A mim foi em Itália. Sim. Eu nunca tinha comido pistácio dentro desta dinâmica de bolo e gelado, etc. Sem ser mesmo o fruto seco. Nunca tinha comido. Foi em Itália quando fomos em 2023. E pronto, aqui estamos nós para provar esta bola de Berlim. Estou entusiasmada porque amo bola de Berlim, apesar de que esta é do continente, então as minhas expectativas estão no lodo. E foi embalada ontem. Pá. Pois é. Nós estivemos à procura se havia... Estávamos à procura uma embalada no dia, mas não. É que vou-vos dar só um contexto de que altura do dia que nós estamos. Isto é tipo o nosso pós-pequeno almoço. Eu queria só, olha... Bem recheadinha, parece guacamole. Por acaso o creme não está muito apetitoso, eu acho que vou mostrar. Parece baba de caracol. Um caracol doente. Eu vou admitir que eu já provei o creme. Porque Já? eu me estava a meter a cara do Tiago de desilusão. Claro. Então um dos combinados é provarmos aqui. Não. Ao vivo e a cores, em direto. Que estava a meter no prato, estava um bocadinho na caixa. Uma pessoa provou, não é? Não, tinhas a opção de não meter lá as gânfias. Mas meti. Pois bem, o que é que eu achei do creme? Eu acho que devias provar o creme primeiro sozinho só para ter uma opinião. Não. Aqui prova. Não, prova- Aqui não se prova. Isto é como na experiência gourmet. É tudo junto, é os sabores. Não, mas o creme não é doce. não, Tipo, eu já tinha visto alguns vídeos, pessoas dizem que não era muito doce. E realmente não é muito doce. Quase nem sabe a pistácio. Sabe no final um bocadinho. Sabe só um bocadinho no final. Mas estava eu a dizer que não estou... nós estávamos à procura... Nós somos os primeiros clientes do Pingo Doce. Porque fomos tomar um pequeno almoço... Do Pingo Doce, do continente. Fomos tomar um pequeno almoço. Então ainda não devem ter reposto ainda as bolas do dia de hoje. Nota-se ligeiramente que é de ontem. Não vou mentir. Ou seja, o bolo em si tem aquela carinha de ontem. Sabes, aquelas ramelas por tirar... Está ok, mas não se nota que é de ontem? Ou dirias que é de hoje? Ou achas que é efeito placebo? Acho que sim, porque imagina. Achas que o facto de saber que é de ontem, porque diz lá o dia que foi embalado, é que me está a fazer parecer que é de ontem?
Porque por acaso quando estava a meter no prato, reparei na lista de ingredientes e eu acho que estas bolas são mais processadas do que uma bola de Berlim do café. Então também acredito que ontem, se calhar, se fosse assim. Mais processadas? Processadas no sentido de não... Imagina, eu imagino que nos cafés, não sei se é verdade ou não, mas imagino que nas pastelarias... Isto é uma teoria da tua cabeça. Sim. Explica-nos se é ciência, se é uma teoria da tua É teoria, é cabeça. teoria. Okay. Imagino que nas pastelarias as bolas de Berlim sejam feitas com ingredientes normais, tipo ovos, farinha... E tu vais ver a lista de ingredientes de uma bola do continente e aparecem nomes um bocado estranhos. Ou seja, isto deve ser um bocado mais tipo... uma bola mais de laboratório. E não tanto uma bola de cozinha. Percebes o que eu estou a dizer? Pois. Mas até que ponto as não embaladas dos cafés também são iguais? Simplesmente, como não vem embalado, tu não vês os ingredientes que eventualmente possa ter. Mas imagina, estavam lá ingredientes um bocado estranhos. Tipo, imagina, xarope de malte. Imagina, diz-me se o Sr. António da pastelaria Zeca usa xarope de malte. Pois. Eu acho que não. Pois, se calhar não. Mas se calhar usa, isso é super comum e nós é que somos pacóvios também nesse tema, né? O que é que nós entendemos de pastelaria? É possível. Só na ótica do utilizador e não é muito. Olha, eu gostei. É bom até. Até, eu acho que é ótimo. Ótimo. Sim. Não? Pá, o creme é bom, ou seja, Não é demasiado doce. não é demasiado doce. Tem ali... O primeiro toque parece que estamos a comer uma bola Berlim com creme de ovo normal. Não sentes? Eu sinto, o primeiro toque. E depois é que começa a surgir assim um pistachozinho ali a meio. Mas não é evidente o sabor a pistácio logo quando metes na boca. A ti é? Não. Para mim não é evidente. Estavas a dizer que a tua teoria é que a pastelaria do Zeca, né? Assim, do dia-a-dia, da rua, não leva xarope de malte. Mas não é nesse sentido. O que eu quis dizer é que esta bola, ela já é mais ressequida por si só. Eu acho que se nós a comprássemos ontem, claro que hoje deve estar um bocadinho mais ressequida porque não é do dia, mas eu acho que se nós a comprássemos ontem, ela já não ia ser ótima porque como é que aquilo é feito... Imagina, a quantidade de bolas que não tem que ser produzido todos os dias para todos os continentes do país receberem. É uma coisa muito mais industrializada. Não que isso seja mau para o efeito que é da bola. É indiferente, mas óbvio que no final o produto vai ter menos qualidade a nível de sabor e assim. Da escala, não é? Sim. Enquanto sim. o Zeca faz ali com amor, está a amassar. Pois. Percebes? Já viste alguma pastelaria mesmo com o nome Zeca? Não, né? Não. Mais depressa era um snack bar ou O Zeca é um mecânico. É o nosso mecânico. Pois é, Zeca é nosso mecânico. Pois é. Não estava a fazer essa associação. Tu estavas já desde o início. É isso. Que nota é que dás? Olha, eu dou de 0 a 10, dou um... É de 0 a 5. É de 0 a 5? Não era de 0 a 10 ao início? É tipo, há uma coisa... há uma coisa Eu daí esqueço-me de terminar. que o Tiago faz, que tipo, imagina, eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo irrita-me, sabem? Essa sensação. Que é, tu pareces sempre demasiado surpreendido. E isso, imagina, às vezes tem piada, mas às vezes irrita-me e às vezes estes sentimentos juntam-se e ainda fico na dúvida como reagir. Que é, sempre foi de 0 a 5. Vamos no episódio número 57. Nunca foi de 0 a 10. 0 a 5? Sério? 0 a 5? Repara, isso é frustrante. Eu esqueço-me montes de vezes das coisas, como tu sabes. Aliás, eu consigo apanhar a estrutura, a parte basilar de tudo o que as pessoas me dizem, ou praticamente tudo, mas os pormenores, por exemplo, aqui, eu sei perfeitamente que nós avaliamos o de 5. Agora, de que forma, eu não consigo decorar. Não sei se é de 0 a 5, 0 a 10, 0 a 100. Tipo, não tenho certeza absoluta. Tu dizes-me, sei lá, para combinarmos fazer uma atividade em tal sítio. Eu sei que vamos fazer alguma coisa, mas depois eu esqueço-me do sítio. Já não sei se é em Sintra, se é em Sacavém. Entende? Os pormenores eu esqueço-me. Mas se for para decorar a garrafa de vinhos Sim. que bebemos em 2001 em Isso, frascos sim. de rolha, Isso, aí sim. já Uma decoras. serva seletiva, uma serva seletiva. Ele só consegue apanhar algumas coisas. Pois é, isso que me irrita solenemente. Pronto, a dizer assim, diz lá. De 0 a 5. 3.7. 3.7. E só não dou mais porque não gosto da bola. Gosto do recheio, mas a bola é fraquita. A Eu dou um da bola. 4.2. Eu dou um 3.7. Eu compraria novamente. E hoje vamos falar do tema mais pedido neste podcast. Já recebi mensagens e nem é o que nós fazemos. Ou seja... O que é assustador.
Não, mas uma vez tu fizeste uma história, ou lá o que é que foi, a dizer que Sim, nós íamos sim, falar sim. deste tema e depois recebemos mensagens, Não sei etc. porquê. Diretamente, se calhar não está muito relacionado com aquilo que nós costumamos fazer, mas indiretamente acaba por estar bastante relacionado. Que é falar sobre o lipedema. Que eu posso dizer que eu era uma total naba em relação a este tema até há, se calhar, sei lá, 2 anos Está aí 2 anos. atrás. E se calhar posso dar um bocadinho de contexto de que estava a ouvir um podcast, acho que uma das pessoas tinha lipedema e estavam a falar sobre isso e depois eu fui pesquisar e pensei, eu também tenho! E então, a partir daí, comecei a pesquisar mais e depois acabei por perceber que tenho várias clientes que também têm, que pessoas com lipedema têm mais propensão para ter também questões com a comida e com o corpo. E existem imensos mitos à volta desta questão, porque, claro que inventaram que havia uma dieta anti-inflamatória que devia ser feito. E eu acho que este tema, nós vamos falar do lipedema neste episódio, mas na verdade eu acho que vamos falar também um bocadinho da dieta anti-inflamatória no geral, não só para a questão do lipedema, mas também é prescrita para outras condições. Não vamos falar dessas condições especificamente, portanto é possível que haja noutras condições coisas que possam ser feitas a nível nutricional que nós não vamos mencionar aqui, mas vamos falar da dieta anti-inflamatória no geral. E acho que, feita esta introdução, se calhar podemos começar por explicar o que é efetivamente o lipedema para quem não faz ideia do que é isto. Então, o lipedema é uma acumulação de gordura anormal, incomum, ou seja, é uma doença crónica que tem essa acumulação de gordura incomum confundida com a obesidade. Ou seja, lipedema não é obesidade, ao contrário da obesidade. A gordura do lipedema é muito específica, é uma gordura inflamada, como tal, traz inchaço, dor ao toque, nódoas negras com muita frequência, bastante sensibilidade por parte da pessoa que teve o lipedema. Geralmente aparece, o mais comum é ser nas pernas, nos membros inferiores, mas também é possível de ter nos membros superiores, nos braços, e é isso, não é obesidade, apesar de muitas vezes ser confundido com a obesidade, e o ponto que eu estava a tocar há bocado de pessoas com lipedema têm mais tendência, ou existe uma maior probabilidade de também ter uma má relação com a comida e uma má relação com o corpo, é porque o lipedema não responde bem a dietas e a mudanças de estilo de vida, ou seja, atividade física, etc. Ou seja, é possível que pessoas com lipedema, apesar de fazerem atividade física frequente, fazerem restrições, acabem por não conseguir perder peso ou não conseguir perder tanto peso ou tanta gordura nestas zonas que são afetadas. Porque lá está, é uma gordura que está inflamada e que não responde bem a este tipo de estratégias. E, portanto, muitas vezes isto faz com que, e é uma doença que é subdiagnosticada, o que significa que existem muitas pessoas que têm esta doença e que não têm um diagnóstico por parte de um médico. O que é que acontece? Isto aumenta a insatisfação corporal e faz com que muitas vezes as pessoas se submetam a várias dietas porque não veem resultados e a dietas cada vez mais restritivas e rígidas, porque lá está, se eu estou a fazer isto e não resulta, então se calhar ainda tenho que cortar mais em termos de alimentação para resultar. Então é mesmo muito comum a questão da má relação com a comida, porque nós sabemos, e isso é uma coisa que nós trazemos várias vezes ao longo do podcast, ao longo dos episódios, que a dieta muitas vezes é um gatilho para o início de uma perturbação de comportamento alimentar e, portanto, pessoas que fazem dezenas de dietas, a probabilidade de desenvolver uma má relação com a comida aumenta exponencialmente. Daí a pertinência deste tema e daí a necessidade que nós sentimos de trazer este tema. Porquê? Porque a pessoa cria aqui uma sensação de inadequação, de sensação de não pertença, porque enquanto todo o mundo lhe diz que é fechar a boca e fazer exercício, como o lipedema dificulta aqui muito o processo de emagrecimento da pessoa, a pessoa sente, mas porra, toda a gente consegue emagrecer, mas só eu é que não. É só déficit calórico. É só déficit calórico, porque é que eu não emagreço? A insatisfação corporal, a sensação de que há algo de errado comigo, eu não estou bem, eu sou inadequado. Começamos a ter reforços positivos acerca destas questões, não é?
Então isto acaba por criar aqui intensificar a má relação com o corpo. E esta má relação com o corpo aproxima-nos do ciclo de restrição. Insatisfação com o corpo, restrição, exagero devido à restrição, vontade muito intensificada de introduzir os alimentos que foram restringidos, descontrole, culpa, insatisfação corporal, nova restrição e a pessoa anda sempre neste ciclo. Sim. Ou seja, e é aqui que nós entramos e conseguimos ajudar as pessoas a perceberem que o lipedema, sendo uma doença crónica, é normal que a pessoa tenha essa maior dificuldade em emagrecer. Não vai ser aquela gordura do lipedema, não vai ser perdida através do déficit calórico ou através de fechar a boca. É preciso fazer tratamentos e já podemos ir aí mais à frente. Sim, queria só ressalvar que o nosso objetivo com este episódio, como em nenhum episódio, não é fazer qualquer tipo de diagnóstico ou algo do género, é simplesmente falar sobre o tema, porque talvez, na verdade, foi exatamente através do episódio de podcast que eu percebi que era algo que eu tinha. Então, no fundo, é consciencializar e permitir que desse lado, se for uma coisa que se identificam, levar para a consulta com os profissionais de saúde que vos acompanham. E tu já mencionaste aqui alguns sintomas e nós temos aqui uma listinha daqueles que são os principais sintomas e posso dizer que um dos principais é a dor na palpação. E esse foi o principal sintoma que me fez perceber que eu tinha lipedema, que é, se o Tiago me fizer tipo assim, eu não sei se conseguem ver por acaso, mas se me tocar no braço, mesmo que seja com pouca força, eu sinto uma dor muito grande e uma dor que passa, mas é como se ficasse a latejar, sabes? Sim, uma dor latejante, sim. Não é? E uma formação de nódoas negras com muita facilidade. Sim. Tu facilmente crias sim, nódoas negras. sim. Tu e qualquer pessoa que tenha sintomas, essa condição de saúde. E são 2 sintomas muito comuns do lipedema e lá está, é uma dor muito grande e desproporcional em relação ao toque que é feito. Eu basicamente aleixo todos os dias. Não há dia que tu não te queixes. É que basta um toquezinho e já aleijei. É verdade. Depois também a sensação de peso e inchaço também são sintomas comuns, nódoas negras frequentes, a desproporcionalidade em relação ao resto do corpo, ou seja, muitas vezes são zonas que acumulam mais gordura do que no resto do corpo, então é normal, por exemplo, há muitas pessoas que também têm na parte de baixo da perna, nos gêmeos, não é? Gêmeos que se diz. Sim. E nota-se muitas vezes muito bem que os pés e as mãos geralmente não são afetados. Geralmente não, os pés e as mãos não são afetados. Então nota-se muito bem, às vezes, a diferença entre, faz quase uma bossa, não sei, uma ondinha, nota-se muito bem a diferença entre a passagem do final da perna para o pé ou a passagem do braço para a mão. Não é? Há ali um inchaço, há ali uma desproporcionalidade. Muitas vezes também existe a sensação de nódulos, fibrosos, não é? Sim, fibrosos. Lá está, é uma doença que não responde a dieta ou atividade física, portanto é possível perder peso na mesma, obviamente, mas quando existe lipedema existe sempre esta desproporcionalidade, ou seja, a pessoa até pode conseguir perder peso, mas sente sempre que naquela zona ou não perdeu tanto quanto gostaria ou continua visualmente é desproporcional em relação à restante parte do corpo. E depois, como tu disseste, é uma doença que é crónica e é progressiva. E o que é que isto significa? Crónica no sentido de não existe uma cura para a doença, ou seja, não existe um tratamento que a pessoa possa fazer e que acabe de vez com o lipedema. E é progressiva no sentido em que existem alguns tratamentos, nós já vamos falar disso mais à frente, existem alguns tratamentos que evitam, no fundo, a progressão da doença. Se não for feito nada, a probabilidade é a doença continuar a progredir e isto chega ao ponto de haver pessoas que já num estadio mais avançado não conseguem, por exemplo, correr porque sentem dores ou não conseguem às vezes caminhar num estadio muito mais avançado. Também um dos sintomas que muita gente relata é a sensação de corpo pesado. É uma sensação das pernas muito pesadas, muito difícil de te movimentar, desproporcional muitas vezes ao peso que tu tens. Ou seja, é uma sensação de pernas pesadas que não estão diretamente relacionadas com o peso corporal, mas sim com esta questão do sistema linfático e do retorno venoso que está muito aqui
associado a esta patologia. E acho que podemos acrescentar também que o lipedema, não existe uma causa específica para o lipedema aparecer, ou seja, não existe uma razão de, olha, eu fiz isto e por isso apareceu-me lipedema. É um conjunto de fatores genéticos, ambientais. Muitas vezes o que desencadeia o aparecimento de lipedema são alterações hormonais. Isto acontece principalmente nas mulheres e são alterações hormonais. Então é muito comum que o lipedema surja ou na puberdade, ou quando começas a tomar a pílula contraceptiva, ou quando engravidas, ou seja, tudo que sejam... Há grandes alterações Exatamente. hormonais no corpo da mulher. Exatamente, ou seja, quando existe uma grande alteração hormonal, é possível que o lipedema seja desencadeado nessa altura e lá está, isto é uma coisa que também tem um fator genético, então há pessoas que até podem ter a parte genética e não ser desencadeado ou ser desencadeado mais tarde, depois vai depender de pessoa para pessoa, mas não existe uma causa. Então estou a dizer isto porque eu acho que às vezes também existe um bocadinho a ideia de pessoas que já têm um bocadinho mais consciência que têm a questão do lipedema, de acharem quase que a culpa é sua de, por alguma forma, não terem tido cuidado com a alimentação ou o que seja e que não é assim que funciona, ou seja, a alimentação não tem um impacto direto no aparecimento do lipedema. Claro que impacta, porque são vários fatores associados, mas a alimentação é apenas um deles e não é um fator direto. Como um todo. Exatamente. Se calhar passando para a questão do tratamento, existem vários tratamentos que se fazem no lipedema, alguns são mais conservadores e também existe a cirurgia, onde no fundo, pronto, nós não vamos entrar nesta parte porque não é de toda a nossa área, mas daquilo que... É meramente informacional. Sim, não e vamos daquilo que eu sei, em termos de cirurgia, no fundo é quase como se fosse uma lipoaspiração, mas não é uma lipoaspiração tradicional estética, é uma mesmo específica para a questão do lipedema, que não é uma cirurgia estética, ou seja, pode obviamente ajudar na parte estética, mas essa não é a principal função daquela cirurgia. E da parte que nos cabe e que nós temos mais conhecimento está relacionado com a questão da alimentação e lá está, da parte de estilo de vida, porque muitas vezes é dita às pessoas para seguirem uma dieta anti-inflamatória, seja a nível de tratamentos mais conservadores ou não. Muitas vezes esta é uma recomendação que é feita. E pronto, essa é a parte que nós gostávamos mesmo de falar e esclarecer, porque no fundo acho que posso começar por dizer que não existe assim dieta anti-inflamatória. Não existe o conceito. É tipo o termo menos científico que vocês possam imaginar. Alimentos, como é que é? Ultra-alimentos, como é que se chamava? Ultraprocessados? Não, ao contrário, aqueles que são... Superalimentos. Superalimentos, é exatamente. Dieta anti-inflamatória é como os superalimentos. Ou seja, não existe uma dieta anti-inflamatória, não existem superalimentos. Não existem alimentos... Mentira, eu ia dizer que não existem alimentos melhores do que outros do ponto de vista nutricional. Existem, como é óbvio, mas dentro daqueles que são ricos nutricionalmente, não há uns super e outros bons nutricionalmente. Não, isso não existe. Isso são conceitos de marketing. E a dieta anti-inflamatória é idêntica, ou seja, não existe esse conceito. E também esclarecer que eu acho que às vezes existe um bocado esta ideia da inflamação, como se isto fosse algo que nós podemos controlar, mas a inflamação é uma coisa que existe no nosso corpo e vai sempre acontecer, é um processo que nós não podemos evitar nem com a alimentação, nem com nada que nós possamos fazer. Ou seja, claro que nós sabemos que um estilo de vida saudável e equilibrado tem benefícios para a saúde, mas esta ideia de eu estou inflamada, ou lá está o anti-inflamatório, a curcuma é anti-inflamatória. Imagina, isso na prática nem significa nada, não é? Porque a inflamação é um processo que acontece no nosso corpo e que nós não... todo momento. Não temos controlo. Não dá para parar com a inflamação. Exatamente. E repara, acaba por ser também algum desconhecimento, porque o nosso organismo está constantemente inflamado, em processos inflamatórios, e eles são normais, desde que num determinado grau. Por exemplo, nós achamos que precisamos de desinflamar, mas depois vamos treinar todos os dias, e nada contra, está tudo bem treinar todos os dias, mas esse processo de regeneração muscular também é através de um processo inflamatório. Ou seja, aquelas dores que nós sentimos quando vamos, por exemplo, ao ginásio ou fazer uma atividade física que exija da nossa capacidade muscular,
esses sintomas de dor que nós sentimos é um processo inflamatório. Ou seja, estou a dizer isto porquê? Não estou a dizer isto para dar a entender que a atividade física é má, antes pelo contrário. A atividade física é incrível e deve ser feita sempre que possível e que assim desejarmos. No entanto, quer dizer que o processo inflamatório é absolutamente normal. Ou seja, um ganho de massa muscular que é o objetivo de algumas pessoas acaba por acontecer através de processos inflamatórios. Exato. Conclusão, processos inflamatórios são normais. Exatamente. E em relação à dieta anti-inflamatória, aquilo que muitas vezes, lá está, como isto não é um termo científico, ou seja, não é uma coisa estudada desta forma, meio que se nós metermos dieta inflamatória no Google, aparece, cada um diz uma coisa. Mas aquilo que eu acho que, e fiz uma pesquisa, e aquilo que acho que acaba por ser mais disseminado, está relacionado com o corte de gorduras, saturadas principalmente, Glúten. açúcar, glúten e lactose. São assim os 4 inimigos da dieta anti-inflamatória. E por outro lado, muito foco em nutrientezinhos, que é, imagina, para a dieta anti-inflamatória não basta tu comeres frutas e legumes. Não. Isso não é suficiente. Tu tens que comer a pitaia que vem do sul do Brasil, de avião, e que foi pitaia, massageada. sério? Não, estou a brincar, mas é tipo, são alimentos tipo, imagina, a curcuma, mas Eu depois... acreditei, vê-me bem o ridículo Pois. que eu acreditei. É curcuma, mas não pode ser a curcuma sozinha, tem que ser a curcuma e a pimenta preta, porque a curcuma tem um composto que ativa a pimenta... Pronto, percebes? Sei. Nutricionismo, não é? Sim. Nutricionismo, para quem não sabe, é a nutrição quando é reduzida ao nutriente. Ou seja, este nutriente vai desencadear isto no teu corpo, aquele vai fazer isto, como se ciências da nutrição ou a saúde como um todo não fosse tão complexa que não desse para reduzir essa causa e efeito, não é? Comes curcuma e vai gerar isto. Não é assim que funciona um organismo, não é? Tipo, nada contra a curcuma, por acaso não gosto, mas nada contra a curcuma, mas para ter esses efeitos todos que as pessoas falam, às vezes tinhas que comer 3 kg por dia, ninguém vai comer essa quantidade, os 3 kg é um exagero. Mas sim, muitas das vezes sim, mas é os só efeitos estudados é numa quantidade que nós não conseguimos conseguimos comer, exatamente, ou seja... mas pronto, isto para dizer que acaba muito por ser o protocolo da dieta anti-inflamatória. E para o lipidema não existe qualquer evidência de que algum tipo de restrição alimentar vá ajudar na gestão do lipidema ou vá ajudar na questão da inflamação. Então, este tipo de corte de alimentos não tem evidência, não faz sentido. Claro que é assim, nós somos todos diferentes e há pessoas que se podem sentir melhor com um alimento ou outro, ou que podem ter uma intolerância à lactose ou não digerir tão bem a lactose. Mas isso é para ser avaliado individualmente e não de, se eu tenho lipedema, tenho que seguir esta dieta e, portanto, vou cortar isto tudo sem qualquer... fundamento. Sim, só porque sim. É que isto depois potencia a má relação com a comida. Exatamente. E a má relação com a comida vai-me dificultar a perda de peso sustentável, que era um dos meus objetivos iniciais. Exatamente. Ou seja, a má relação com a comida prejudica a perda de peso, o prejudicar a perda de peso cada vez cria uma relação com o corpo menos saudável, e isto depois é um ciclo que não sais daqui. Relação com o corpo pouco saudável, nova dieta piora a relação com a comida porque estou sempre a restringir mais, e depois olho ao espelho e vejo que estou a consumir poucas calorias, mas o emagrecimento não está a acontecer, fico frustrado porque acho que é acerca de mim, algo eu devo ter errado, eu não consigo, todos os outros conseguem. Abro as redes sociais, vejo que os outros conseguem, então isto acaba por ser um veneno, não é? Sim. Interior. Então, resumindo e concluindo, eu acho que nós, como ser humano, temos muita tendência para querer uma solução, no fundo, e eu acho que na alimentação vê-se muito isto, que é, se eu tenho isto, qual é a solução? É fazer o quê? E o básico, o bem feito, nunca é uma resposta agradável de ouvir, sabes? Sim. Mas aquilo que nós podemos fazer para o lipedema é aquilo que nós podemos fazer para quem também não tem lipedema, que é melhorar a nossa relação com a comida e ter uma alimentação equilibrada e leve, melhorar a nossa relação com a atividade física e ser uma coisa que nós conseguimos manter de forma sustentável e que nos dê prazer, melhorar uma relação com o corpo para nos sentirmos bem no nosso próprio corpo e isso também impacta a nossa saúde mental. Ou seja, não existe... O sono tem que estar ajustado, porque o sono é um grande dificultador da perda de peso e da otimização
da composição corporal, desregula o apetite e uma série de outras consequências. Sim. Então o sono acaba por ser pilar fundamental. Não existe nada de diferente, ou seja, uma pessoa com lipedema ou sem lipedema, se quiserem as duas cuidar de si e melhorar a sua saúde e a forma como se sentem, não existe nenhuma recomendação específica para quem tem lipedema. E eu acho que isto é um ponto que é importante deixar claro, porque é propagada muita desinformação e é depois, como tu estás a dizer, às vezes parece que é só de mas também se é só não comer aquilo, também, olha, não é uma coisa que eu ligo tanto, pelo sim, pelo não vou deixar de comer. Mais ou menos, porque às vezes o estarmos a restringir alimentos sem necessidade vai potenciar o descontrole com a comida, que vai potenciar uma ainda pior relação com a comida. E os pensamentos constantes e intrusivos acerca da comida. Exatamente. Muitas pessoas que começam a entrar por este caminho começam a ficar com pensamentos tão constantes, tão obsessivos acerca de comida, que a pessoa começa a passar mal e a pedir ajuda. Ou seja, começa a criar aqui um problema mental associado à alimentação. Para além da insatisfação corporal, a comida começa a ser um fator de grande stress e grande ansiedade. Ou seja, é muito perigoso esta questão de restringirmos uma data de alimentos e acharmos que não, é só não comer pão, é só não comer doces, é só não viver. É só não viver. E isso acaba por ser uma abordagem um bocadinho perigosa. Em algumas pessoas vai trazer consequências muito, muito graves, a nível da relação com a comida e com o corpo. Exato. E depois também dizer outra coisa, que foi uma experiência que eu já tive por clientes que têm lipedema e que procuraram tratamento neste sentido, que é muitas vezes também propagada a questão dos suplementos. E se forem a uma consulta e saírem de lá com 10 caixas de suplementos, desconfiem. Porque a quantidade de suplementos que têm algum tipo de evidência científica que nos ajuda, não só no lipedema, mas no geral, não são 10, exatamente, são muito poucos. Então, se saem de uma consulta com uma carrada de suplementos, logo à partida é para desconfiar. Primeiro, o suplemento nunca é uma estratégia de primeira linha, ou seja, raramente ou dificilmente se recomenda um suplemento logo à partida como uma primeira estratégia. Em não serem em algumas situações mais específicas, isso nunca acontece. Ou seja, primeiro vai-se ao bolo geral. E o suplemento, lá está, é mesmo para suplementar, é um acréscimo. É a cereja no topo do bolo. Exatamente. E muitas das vezes nós não trabalhamos o bolo, não fazemos o bolo. Não há bolo. Não há bolo e queremos meter a cereja em cima da mesa. Não faz sentido. Uma cereja em cima da mesa, sem nada, sem ter um bolo para complementar, isso é como ter uma box, mas não ter televisão, não é? Para que é que queres a box? Exatamente. Sim, contrataste o serviço da NOS ou da Vodafone e agora não tens televisão. Então para que é que queres? Não é? Exato. E o suplemento acaba por ser igual. Se os meus hábitos de estilo de vida forem terríveis, o meu sono for péssimo, eu fumo, eu bebo constantemente, eu não tenho cuidados com a alimentação, para que suplementar? Sinceramente, é gastar dinheiro em vão, não é? Não vale a pena. E o que eu sinto é que, imagina, muitas vezes até pode ser pessoas que já não fazem nada disso, ou seja, já têm o bolo, mas os suplementos que são recomendados, há um ou outro que pode fazer sentido, mas imagina, aliás, se forem mais de 3 bolos, se forem mais de 3 suplementos, eu acho que logo aí é um sinal de alerta que devemos investigar um bocadinho melhor aquilo que nos estão a recomendar e pedir uma segunda opinião. Porque recomendar 3 suplementos de uma vez acho logo estranho. E isto é uma coisa que é feita. Eu tenho mesmo conhecimento de sítios onde fazem tratamentos para o lipedema mais conservadores e que sais de lá com este tipo de suplementos, percebes? Pois. Então acho que é preciso ter atenção porque, lá está, às vezes são suplementos que também não se quiseres tomas e aquilo não traz nenhum efeito secundário grave. Mas estás a gastar dinheiro... Em princípio não, mas... Também nunca se sabe, não é? É sempre um pequeno risco desnecessário. Sim, e os suplementos não são regulados como os medicamentos. Exatamente. Mas pronto, estás a gastar dinheiro, estás a colocar uma expectativa naquele processo, depois isto muitas vezes gera expectativas irrealistas do que é que has de esperar dali e torna-se um bolo e aumentas ainda mais a insatisfação corporal e a má relação com o corpo. Então é preciso ter atenção. Sim, queria só retificar o que eu disse anteriormente, ou seja, eu disse que se tivermos hábitos de vida terríveis não vale a pena suplementar. Queria só retificar. Obviamente, se tivermos uma deficiência de vitaminas, de minerais,
comprovada nas análises bioquímicas que fazemos, obviamente, não é? O médico se nos Sim, nós não prescrever. estamos a falar desse Sim, tipo de não, eu refiro-me a outro tipo de Sim. suplementação, mas quero retificar que é para não cair em más percepções. Sim, lá está, foi o que eu disse há pouco. Existem condições em que faz sentido a suplementação ser de primeira linha, mas são condições mais específicas e são condições onde é preciso fazer exames. Ou seja, se não fizer um exame nenhum, Neste tipo de suplementação nunca se faz exame nenhum. nunca se faz. Exatamente, exatamente. Então, logo aí, isso é uma coisa que é para ficarmos atentos, é logo de desconfiar. E em relação à alimentação é isto. Eu sei que não é... Não é apetecível, não é lunático, porque a nutrição vende muito quando... Porque as pessoas, tendencialmente, e nós estamos incluídos nas pessoas, nós temos... É o fácil, o rápido e o milagroso. É. E não. E o complexo. Repara, tu vais para as dinâmicas da tua vida, quando tu procuras uma solução, tu queres algo complexo. Quando a outra pessoa te diz assim, mas é fazeres isto, isto, isto. Ah, mas isso já eu sabia. Sim, mas o saber e o fazer é diferente. Se eu sei uma coisa teoricamente e ainda não a faço, é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria feito. Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Mas nós queremos sempre receitas difíceis. Sim. Imagina que eu agora vamos jantar à casa dos amigos. Fazem-nos um prato incrível. Tu estás à espera de algo complexo. Se ele disser que é juntar os ovos e mexer tudo e no final e já está, tu ficas assim, não, eu estava à espera sei lá, de ter que fazer um concentrado de tutti-frutti, entendes? Ou seja, estás sempre à espera de respostas complexas. Sim, é E muito sempre mais... que se vende o básico bem feito, o descomplicado, é desentusiasmante. Não sentes isso? sim. Ok, então não tenho que cortar o pão normal, tenho que só comer aquele pão com feito farinha de não sei o quê. Não tenho que beber 375 mililitros de água com umas gotas de limão e de piripiri. Então não tem piada. Sim, é muito mais romântico e entusiasmante. Imagina, tens que ir ao celeiro e gastar 50 € em frascos. Sim. Mas imagina, eu percebo, isso é dopaminérgico, mas gasto em outra coisa. Comprei roupa, comprei outra coisa. Mas já está fora. Exato. Porque realmente não existe. Invista em vocês. Investirmos em nós é o melhor investimento que existe. Porque isso vai morrer connosco. Exato. O que eu compro tende a degradar-se, a deteriorar-se. Aquilo que eu invisto em mim é eterno, não é? Vai-me acompanhar para o resto da minha vida. Sim. E queria só, para terminarmos, queria só também deixar a nota que pensei se honestamente partilhava contacto de algum profissional que trabalhe nesta área, mas decidi não o fazer porque eu ainda estou no processo, então também não me sinto confortável a partilhar assim no podcast sem dar o contexto de que ainda não posso, ou seja, não tenho informação suficiente para poder recomendar, mas também não queria... ok, agora tenho essa informação, porque eu acredito que haja pessoas, honestamente, que, tal como eu, quando há 2 anos, sei lá, ouvi um podcast onde se falou sobre este tema, que agora também estejam a ouvir o nosso e que não se identifiquem com alguns sintomas, mas que não fizessem ideia. Então, o que eu vou fazer é que, se quiserem mandar-me mensagem no Instagram, falamos um bocadinho e eu posso partilhar os contactos que eu tenho de médicos que trabalham... desculpem, de médicos que trabalham com a questão do lipedema, mas não vou fazer aqui no podcast porque, sei lá, não me sinto confortável sem dar um contexto um bocadinho mais individual. Mas se quiserem, estão à vontade para enviar uma mensagem. É isso. Então podemos ir para o insight da semana. Exato. Olha, o insight vai ser uma frase que eu digo muito nas consultas de terapia nutricional, onde nós ajudamos as pessoas a desenvolverem uma relação com a comida e com o corpo mais saudável. É uma frase que eu digo muito e ainda não disse aqui no podcast, salvo erro, então quero trazê-la, que é: tudo o que é realmente gratificante na nossa vida demora o seu tempo, ou seja, o rápido, o fácil e o barato tendencialmente não nos vai trazer gratificação a longo prazo. Então, e porquê é que eu quero trazer este insight? Digo bastantes vezes com as pessoas com quem eu trabalho na terapia nutricional, porque eu apercebo-me que há uma desconexão com a realidade de boa parte das pessoas, pelo menos que me chegam, que é,
Nós temos a ideia, e eu compreendo, porque o mundo cada vez está mais rápido, tá? A tecnologia também veio trazer esta falsa ideia, não é? De que se calhar as coisas podem ser rápidas, instantâneas. Estou com fome, mando vir o Uber Eats e está solucionado. O quê? Preciso de compras para casa, ok, Temos menos paciência. continente online e está feito. Então a nossa tolerância para lidar com a passagem do tempo, com o facto das coisas tenderem a demorar, fica cada vez mais baixa. E eu noto que as pessoas acham mesmo que por teres começado a melhorar a tua alimentação há 5 semanas, há 4 semanas, há 3 semanas, às vezes já há 2, teres feito umas caminhadas, já deverias estar a ver resultados na tua vida, seja em que domínio for. Do peso, a sensação de bem-estar, o que seja. E a verdade é, tudo o que é realmente gratificante, tudo o que tem valor, demora tempo a ser construído. Se vocês olharem para as coisas que realmente são gratificantes, seja em que área for, seja no domínio das empresas que conquistaram um nível muito elevado, dos relacionamentos, da carreira profissional. Por exemplo, a carreira profissional é um excelente exemplo. Uma pessoa que vai fazer a licenciatura, e hoje em dia cada vez mais há pessoas com licenciatura. Está disposta a esperar 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos por uma licenciatura, mas depois tu não estás disposto ou disposta a esperar um ano por um processo transformacional de dentro para fora. Não estás disposta a fazer a mesma coisa durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e terás de fazer para o resto da vida, para ser sustentável, para mudares a tua vida. Tu fazes 2 semanas, 3 semanas e já estás à espera, estás com a expectativa do resultado. Mas quando estás numa licenciatura, por exemplo, estás 4 anos e não estás com expectativa de nenhum resultado. Então mudarmos aqui este modelo mental, este é o mindset, não é? Mudarmos aqui o mindset em relação a isto, julgo que pode trazer resultados maravilhosos na nossa vida. Ou seja, baixar as expectativas no curto prazo e apontar a meta, apontar a fasquia aliás, não é apontar, elevar a fasquia para o longo prazo e baixar a fasquia para o curto prazo. Há uma frase também que eu gosto muito, que acaba por fazer ressonância e ponto com o que eu estou a dizer, que é o ser humano tende a subestimar aquilo que é possível fazer no longo prazo e a sobreestimar o que é possível fazer no curto prazo. Ou seja, nós achamos que no curto prazo conseguimos fazer isto e aquilo. Mentira, não conseguimos. Às vezes até conseguimos temporariamente porque não entendemos que o ciclo da natureza funciona assim. É lento, gradual e não é repentino, forçado. É preciso haver construção de raízes, é preciso deixar o efeito do tempo fazer o seu trabalho e quando nos esquecemos dessas necessidades que são obrigatórias, acabamos por não conseguir objetivos de forma sustentável. Então queria trazer essa reflexão, que o rápido, fácil e barato é uma ilusão que nos criaram na nossa mente. O valor da vida, a gratificação, está no demorado, no lento, no difícil e no tendencialmente mais caro. Não é o barato que costuma trazer valor. Isso basta refletirmos e pensarmos acerca da nossa vida, chegamos a essa conclusão. Sim, exatamente. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma onde estiverem a ouvir e vemos na próxima segunda-feira, às 8.